Queridos, vamos começar nossa live de hoje sobre como construir o equilíbrio financeiro da sua empresa. Vamos começar a falar desse tema aqui que eu acho que tem um impacto muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Porque o equilíbrio financeiro, ele influencia muito no equilíbrio emocional também, no equilíbrio psicológico. É muito difícil uma pessoa estar bem, estar feliz, estar no seu melhor estado, no seu melhor desempenho, se o financeiro vai mal, né? Se essa questão do financeiro não está bem equilibrada. Por isso esse tema ele é tão importante, porque ele mexe com o todo, né? Se as finanças não vão bem, é muito difícil que o fotógrafo consiga equilibrar também as outras coisas. Então é uma questão que tem impacto em praticamente tudo na vida, na carreira do fotógrafo, até mesmo no desempenho fotográfico dele. E até para brincar aí com vocês, é muito difícil o fotógrafo ser criativo sabendo aí que tem alguém correndo atrás dele para cobrar a dívida, né? Se ele sabe que tem um agiota querendo a cabeça dele, é difícil ele relaxar e ser criativo. Então influencia até mesmo na criatividade, tá? Então nosso tema é esse, tá? Como construir o equilíbrio financeiro na sua empresa. A primeira questão que eu vou trazer aqui para vocês é a importância de respeitar as etapas, respeitar os processos com muito pé no chão, muito respeito a essas etapas de construção, tá? Até um amigo meu esses dias brincou que ele chamou um rapaz para integrar a equipe dele como assistente de iluminação, e o sujeito foi uma vez, foi a segunda vez trabalhar com ele, e aí depois de trabalhar 2 vezes com ele, ele abriu um perfil do Instagram com o nome fotógrafo. E meu amigo achou essa história super engraçada, né? Então, respeitar as etapas. Estou usando essa historinha aqui para lembrar que é importante a gente não pular essas etapas de aprendizado antes de querer se determinar como fotógrafo, antes de querer botar a banca com uma marca, tá certo? Então, o grande lance aqui é a gente respeitar o passo a passo. O que isso tem a ver com financeiro? Vamos dizer que um fotógrafo esteja começando, ok? Então, obviamente que a entrada de recursos de alguém que acabou de começar, ela não é muito considerável, não é muito grande. Então, o fotógrafo ele vai ter que ter um cuidado ainda maior com a gestão, até mesmo do que aquele fotógrafo que já tem uma carreira bem sucedida, porque cada real faz diferença ali, ok? Então a escolha de equipamentos, por exemplo, tem que ser muito pé no chão, a escolha do material que ele vai trabalhar. E por que eu estou falando isso? Porque uma das primeiras questões falando de saúde financeira é a gente aprender a fugir de pagar juros, okay? Então a gente vai fugir bastante, aí fugir assim, como diz o ditado, como o diabo foge da cruz, a gente vai fugir de dívidas, a gente vai fugir de dever, principalmente juros, financiamento, tá? E é muito ruim que um fotógrafo ele comece a carreira de repente já endividado para começar. Então o ideal é que o fotógrafo ele vá começando com equipamento básico e num valor acessível, ok? Ele vá construindo capital com isso para investir num equipamento melhor. Então nessa brincadeirinha que eu falei aqui da gente respeitar as etapas, a primeira etapa de construção do fotógrafo vai ser muito básica. É o que? Ele precisa construir primeiro o set de equipamentos dele. Ele primeiro precisa conseguir arrecadar valor para pagar um portfólio impresso.
Ele precisa arrecadar ali dinheiro para conseguir o básico mesmo, tá? Um equipamento de entrada, uma lente, um flash, um mostruário. E cada fase dessa, gente, ela deve ser celebrada, ela é uma vitória. Quando você fecha um ensaio lá no teu começo e com aquele dinheiro você vai juntando ali um ensaio, 2, 3, 5 e de repente você consegue incorporar, por exemplo, um flash no teu set de equipamentos, isso tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, faz parte dos degraus de construção da empresa. Então, para quem está começando, cada questãozinha dessa é um baita desafio que tem que ser celebrado, que tem que ser vivido com alegria, com humildade. Não adianta querer começar botando banca, querer começar lá em cima, se endividar para entrar com equipamento top de linha, porque nesse processo de endividamento você já vai começar construindo da maneira errada o financeiro da tua empresa. Então é muito melhor que você comece pezinho no chão e vá vendo com os próprios olhos o quanto a fotografia ela vai financiando ela mesma, a própria fotografia, ela vai te dando capital para você reinvestir na tua empresa de fotografia e construindo ali o teu set de equipamentos primeiramente, e depois que você já tem um set de equipamentos bacana, você vai investir no mostruário, você vai começar a vender teu trabalho e você vai vendo que vai nascendo uma empresa na cabeça das pessoas. Porque à medida que você vai construindo essa etapa, publicando as suas fotos ali, fazendo cada trabalho com o seu melhor, dando o seu melhor, se dedicando, estudando, praticando, testando muito, se aprimorando, você vai ver que isso com o tempo vai criando uma identidade para um público que acompanha seu trabalho e decide comprar o seu trabalho, decide pagar por ele. Okay? E essas etapas precisam ser respeitadas, é preciso viver cada etapa dessa com muito pé no chão, com humildade, com fé em Deus de que as coisas vão dar certo, ok? Com dedicação máxima, porque cada trabalho que a gente faz, ele ou abre muitas portas ou fecha portas, depende do tipo de experiência ou do tipo de resultado que você gerou. Se você gerou um resultado positivo, com certeza aquele teu trabalho vai te abrir novas portas. Muitas vezes o boca a boca, por exemplo, ele é extremamente fundamental na construção da marca. Então, você ali fez o trabalho para alguém e aquele alguém vai te indicar um amigo, um familiar, né, um primo, um irmão, tá certo? Então, essas etapas, elas têm que ser respeitadas. E a gente vai falar exatamente dessas etapas. Nós vamos falar exatamente quais são os degraus ali que você vai subindo e aonde isso vai te levar. Porque essa construção, que inicialmente parece ser despretensiosa, poxa, será que isso vai me levar realmente a algum lugar? Será que minha carreira realmente vai dar certo? E eu pergunto isso aqui, né, como uma pergunta retórica aqui, porque lá no início da minha carreira eu também fiz essas perguntas, eu também passei por isso, gente, né? Se você não veio de uma família rica, com herança, com dinheiro que vem do pai para você, como eu não vim também, eu acredito que você não, você vai viver o passo a passo como eu vivi, tá? Eu comemorei cada um desses passos lá no início, comprar uma lente. Eu me lembro de um período que eu vendi a minha moto e comprei uma lente fixa, né? E eu olhava para a lente ali na minha mão e dizia, caraca, minha moto virou essa lente aqui pequenininha. E isso vai fazendo parte, inclusive, de quem você é. Você vai dando valor para cada coisa. Eu acho que quando as coisas vêm muito fáceis, a gente não valoriza, né? Então, saber o valor de cada etapa faz você, primeiro, sempre saber o valor das coisas e, em segundo, não perder a humildade e o pé no chão, porque você sabe de onde você veio.
Ó, o Matheus dizendo aqui, faz muito sentido isso. Amanhã eu completo 4 anos dedicados à fotografia e estou começando a colher os frutos. É exatamente isso, Matheus. Nessa fase inicial do comecinho é um plantio, você planta sementes. Matheus está há 4 anos e agora ele está já vendo essa árvore criar tronco, criar galho, criar folhagem, os frutos começam a aparecer e aí você começa a se alimentar desses frutos de uma árvore que um dia você plantou, tá? Que é o início da sua carreira na fotografia. Então, a dica máxima aqui é desde o começo você evitar entrar em dívidas, ok? É você fazer com que cada etapa seja alimentada pelo próprio processo. É a própria fotografia que vai te dando capital para você construir a tua empresa, em vez de você iniciar devendo, iniciar pegando um empréstimo, iniciar já endividado, porque isso tem muita chance de dar errado, tá? Juros, minha gente, principalmente aqui no Brasil, que os juros é muito alto, é uma furada imensa, então sempre fuja dos juros. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lembra que eu falei que eu vendi minha moto? Tá? Teve um momento que eu batalhei e trabalhei para comprar uma moto, comprei ela à vista, okay? Esperei ter o dinheiro para comprar ela à vista, em vez de financiar e pagar o valor de 2 motos. E eu fiz a mesma coisa posteriormente, depois de alguns anos, trabalhando e juntando dinheiro até eu ter capital para comprar um carro à vista, em vez de pagar um carro financiado pagando pelo dobro do valor do carro. Então, todas as vezes, em toda tomada de decisão que você puder fugir do pagamento de juros, isso que a priori no momento presente lá parece besteira, poxa, é muito mais fácil eu financiar, já pego o carro agora, vou ter que esperar juntar o dinheiro do carro. Isso que parece uma bobagem, juntando tudo o que a gente paga de juros no longo prazo, é uma conta gigante, tá? E os juros alto é um dos motivos principais pelos quais as pessoas não conseguem evoluir o seu patamar financeiro, porque aquele trabalho duro que a pessoa se esforça tanto no dia a dia para juntar dinheiro, às vezes metade do que ela ganha todo mês vai para pagar juros e ela nem percebe isso. Tá certo? Então, muito cuidado com essas questões. Então, sempre que você puder fugir dos juros, saia correndo, porque os juros é muito ruim para o teu financeiro. Lá na frente eu vou falar dos juros com um viés positivo, tá? Então segura aí, que lá no final eu vou te falar, vou te ensinar como fazer os juros trabalhar não contra você, mas a teu favor. E isso muda o jogo, tá? Então, o que acontece? Na hora que você ralou na tua fotografia, juntou uma grana e conquistou um capital ali para comprar um equipamento, não compre nenhum equipamento por status, compre sempre por eficiência. Então o critério de utilização que você vai usar para comprar um equipamento nunca é o status que esse equipamento vai te trazer, até porque isso é uma grande bobagem do ponto de vista do cliente, tá certo? O fotógrafo às vezes fica se gabando, poxa, eu comprei uma câmera foda. E só quem vai entender que câmera é essa, cara, é o mundo fotográfico. Às vezes é o teu coleguinha, é o fotógrafo concorrente, é o fotógrafo lá do grupo de fotógrafos que você costuma se comunicar. O teu cliente não está nem aí para o equipamento que você usa, ele está aí para o teu resultado. Eu nunca tive na minha vida um cliente que chegasse no meu escritório e me perguntasse que câmera que eu uso, por exemplo. Ele quer ver minhas fotos. Ele não quer saber o ISO que eu usei. Ele quer saber da foto. Ok? Então, se você sabe usar muito bem o teu equipamento, eu dei uma dica já aqui em lives passadas. Se você sabe usar a iluminação para de repente compensar limitações do seu equipamento, da sua câmera, você vai
ter resultado, vai ter boas fotografias, que é o que o cliente vai comprar. Ele não está te comprando a câmera que você usa, ele está comprando o quanto você é habilidoso em usar essa câmera e transformar isso em boas fotografias. Ok? Então, que isso significa? Que muitas vezes você poderia estar pagando metade do valor que você paga num equipamento que vai te dar o mesmo rendimento se você souber usar ele bem. Se você não estiver comprando por status, tá? Isso vai te ajudar. Por quê? Por que isso te ajuda? Porque a gente compra tudo dolarizado, né? Equipamento, câmera, lente, tudo em dólar. Então, quanto mais enxuto você for nesses investimentos, você pode inclusive destinar esse capital para outros lugares. Às vezes você está com equipamento foda, gastando um valor absurdo, parcelou um equipamento super caro, aí no seu cartão está com os limites todos estourados com o equipamento e sem cliente para comprar teu trabalho, você não tem na hora de dizer assim, poxa, faz um investimento lá de tráfego pago no Instagram ou no Google, coloca lá um dinheirinho, às vezes você vai dizer, pô, não tenho dinheiro. Você entende? Como, às vezes falta capital ali para uma área que poderia ajudar muito mais a sua empresa, porque você torrou totalmente esse capital investindo no equipamento que você nem está conseguindo bancar porque está faltando cliente. Então, às vezes o fotógrafo ele foca tanto nessa parte de ter o equipamento fodão que ele se esquece que existem muitas outras coisas que ele pode usar o capital de uma forma que leva a empresa dele para frente muito mais rápido. Quer ver um outro exemplo? Às vezes você fala para o fotógrafo, ei, vamos ali fazer um curso super bacana, vamos ali num congresso estudar. E o cara fala, pô, não tenho dinheiro. Mas é o mesmo cara que está sempre comprando lente e câmera e o trabalho dele continua estagnado, porque ele ainda não entendeu que o conhecimento faz muito mais diferença do que o equipamento. Que ele ter equipamento caro sem saber como explorar o máximo desse equipamento vai fazer ele ficar estagnado, independente do equipamento que ele compre. Então, capital, dinheiro, também tem muito a ver com as prioridades que a gente dá e tem escolhas acertadas que vão levar a tua carreira para frente e tem decisões que vão queimando o teu financeiro e também deixando a tua empresa para trás com o passar dos anos. Então não pague equipamento por status, pague sempre pela eficiência que você deseja, tá? Uma outra questão, minha gente, principalmente para quem trabalha aí nesse mundo de eventos, que muitas vezes a gente fecha um contrato que vai ser realizado daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, que é o problema de trabalhar alavancado, ok? Não trabalhe alavancado. O que isso significa? Fotógrafo fecha um contrato à vista hoje e ele pega essa grana e ele torra toda esse mês, certo? E esse contrato ele é para um evento que vai ser cumprido daqui a 1 ano. Quando chega esse 1 ano lá na frente, ele precisa de capital para pagar a equipe dele, para pagar a parte impressa do álbum, para pagar os custos, e ele torrou esse dinheiro 1 ano atrás. Como é que ele vai compensar isso, essa falta? Ele vai estar fechando um outro contrato com um outro cliente e ele vai cobrir aquele rombo, aquele problema, aquela ausência de capital que ele gastou lá atrás com esse cliente agora. Só que esse cliente de agora, ele também vai ter um custo lá na frente. Então ele sempre entra trabalhando alavancado. Então ele está sempre correndo o risco da ruína. E o risco da ruína é a pior coisa que uma empresa, a pior coisa que um financeiro pode se expor. Ok?
Para dar um exemplo sobre o que é o risco da ruína, a gente está falando de empresa, mas vamos trazer o risco da ruína para a sua vida. O que é o risco da ruína? Uma roleta russa. Você pode perder tudo. Você está se arriscando demais. Vamos dizer que alguém aposte com você uma roleta russa que ou você ganha $1 milhão ou você perde a vida. Não vale a pena se expor ao risco da ruína. Porque se você perder esse jogo, acabou. Não tem mais chance. Então não vale a pena. Okay? O risco da ruína na empresa é quando você se bota em movimentos de risco que podem quebrar a sua empresa. Tá? Assim como lá, no exemplo que eu citei, o risco da ruína é você perder a vida. No risco da ruína da empresa, você perde a tua empresa. Você quebra, você entra em processo de falência. Tá? E quem trabalha alavancado está o tempo inteiro se expondo ao risco da ruína. Como é que eu resolvo isso, Fugício? Criando uma reserva de custos e levando isso muito a sério, que é o quê? O cliente me pagou à vista. Quantos por cento desse contrato diz respeito ao custo do evento e quantos por cento diz respeito ao lucro do evento? O que diz respeito ao custo, eu vou separar esse capital, vou colocar ele em algum lugar, coloco ele de preferência para render em algum lugar legal, tá? Por exemplo, tesouro direto, coloco ele numa renda fixa que não tem risco e aguardo aquele momento do cumprimento desse contrato e até lá eu não mexo nesse capital, ok? Então esse capital ele fica separado. Então essa é a maneira de gerenciar para você não trabalhar alavancado o tempo inteiro, separando o que é custo e o que é lucro. Lembrando que você vai continuar tendo que gerenciar com sabedoria essa parte do capital que é lucro também, se você quer crescer com o tempo, tá? Lembrando que a gente está falando de um passo a passo. Eu comecei lá dizendo que tem várias etapas, que tem a etapa que cada entrada de dinheiro é valiosa porque ela equivale a um processo de construção das bases da empresa, e à medida que o fotógrafo vai fazendo isso de forma consistente, vai chegar uma hora que ele já vai ter o set de equipamentos necessário, ele não vai precisar mais investir em equipamento, ele vai começar a realmente conseguir rentabilizar em cima dos contratos com uma porcentagem muito alta. Então tem um momento que isso vira e você passa a, como alguém comentou aqui mais cedo, colher os frutos. Ok? Uma outra coisa fundamental aí para quem quer construir o seu equilíbrio financeiro na empresa. Você construir uma reserva de emergência. E a gente acabou de passar por uma emergência a nível mundial. A gente viu para que serve na prática a reserva de emergência, que seria o quê? Uma gordura que você tem para queimar em situações emergenciais, que podem ser a nível global, como a gente teve a pandemia, pode ser a nível regional, pode ter um problema no seu mercado. Por exemplo, a galera que mora em Petrópolis teve um problema regional lá que abalou o mercado da cidade, abalou o capital da cidade. Pode ser um problema individual, um problema pessoal, essa emergência, sei lá, você quebrou a perna, não pode trabalhar, sua esposa teve um problema de saúde, seu filho, isso vai te consumir capital. Ter uma reserva de emergência é importante para o quê? Para a gente não voltar lá naquela etapa que eu falei, que a gente paga juros, que a gente vai se endividar para conseguir bancar essa emergência aqui. Então, em vez de você bancar ela com empréstimo, com a ajuda do banco, você vai bancar com a reserva de emergência que você construiu. Então, qual é a lógica por trás da construção de uma reserva de emergência? Você vai calcular o quanto você gasta em um mês da sua vida para se manter, tá, dentro de uma ideia do básico. Você não vai luxar, você não vai ostentar, você vai basear esse valor em cima do básico. E calcular de 6 a 12 meses. Os economistas mais precavidos sugerem que você tenha uma reserva de emergência equivalente a 12 meses.
e tem outros que vão trabalhar uma faixa de 6, tá? Isso varia dependendo de quem aconselha, mas em tese, basicamente, você vai construir essa reserva equivalente ao valor de 6 meses a 1 ano do valor que você precisa para se manter, para que você não precise fazer um empréstimo se passar por uma situação de emergência. Então, construa também a sua reserva de emergência, e esse é um lugar que você vai também deixar lá numa renda fixa, no tesouro direto, e não vai mexer. Não vai mexer. E é importante, esse dinheiro tem que estar alocado num lugar que você tenha liquidez, que você consiga remover esse dinheiro de forma imediata, caso necessário. Não pode estar preso, como por exemplo num CDB, tá? Que você faz um acordo que o dinheiro vai ficar preso por 2 anos, por 5 anos, cada um faz o seu acordo. Mas esse dinheiro não pode estar preso porque a emergência não tem hora. Você não sabe a hora que a emergência vem. Okay? Então não adianta ter reserva de emergência presa, tem que ter liquidez também. Okay? E se possível, para além da ideia de reserva de emergência, você pode construir capital de oportunidade. Capital de oportunidade, o que significa, Fugício? Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Em certo período da minha carreira, estava eu lá pensando na vida e um amigo me liga, que ele é corretor, me fala assim: olha, tem uma empresa aqui em Natal, uma construtora aqui, ela tem alguns imóveis à venda no centro da cidade, tá? É um prédio comercial com escritórios comerciais à venda, e esse prédio fica próximo ao maior shopping center da cidade, que é a referência de centro da nossa cidade aqui em Natal, o maior shopping center do nosso estado. É uma localização super legal, super boa. Ele me ligou dizendo assim: essa construtora está saindo do RN e eles querem queimar esses imóveis, querem vender muito rápido, estão colocando uma margem de lucro muito baixa, estão vendendo num preço muito bom. E eu estou te ligando porque pode ser uma oportunidade para você, porque eles estão vendendo num preço muito acessível, tá? Então ele me ligou com essa oportunidade e eu tinha capital para investir naquela oportunidade ali, sem precisar financiar o todo, porque à medida que você financia uma oportunidade como essa 100%, 70%, a porcentagem de juros é muito alta, ok? Então eu financiei uma parte pequena do investimento e paguei um valor X. Depois de 2, 3 anos, esse local, que é o meu escritório, ele estava valendo já 3x, e isso era óbvio, porque o valor que eles estavam vendendo era muito baixo pela localização, tá? Então isso diz respeito a capital de oportunidade. Então sempre que você puder ter parte do seu capital ali em stand-by, para de repente se aparecer algo realmente muito bom, você poder investir, você vai se encontrar com oportunidades extraordinárias. Ok? Você tem que considerar também muito da tua idade e a proporção de trabalho relativa à sua idade. Okay? Porque a gente está falando aqui de equilíbrio financeiro para quê? Para que serve equilíbrio financeiro? Em primeiro lugar, para você não passar perrengue, não ficar no vermelho, não entrar em dívida. Então, em primeiro lugar, para resolver problema. Em segundo lugar, para começar a construir algo. Então, você vai construir o quê? Patrimônio. Porque o ideal é que qualquer pessoa não viva apenas para pagar as contas, mas que também consiga rentabilizar de uma forma que a pessoa consiga também construir alguma coisa. Ok? Então, a ideia não é ficar no 0 a 0, a ideia é você construir alguma coisa a partir do seu trabalho.
E o que tem a ver a proporção de trabalho em relação à idade, tá? Se você tem 20 anos, você tem mais energia para gastar, você pode trabalhar mais, você tem que trabalhar duro, tá? Você tem que pegar firme, porque é a idade onde você tem muita energia, muita disposição, você tem tempo a seu favor. Então é uma idade ali, por exemplo, que você não pode fazer corpo mole. É a melhor idade para você correr atrás de construir capital é nessa idade, 20 anos. Casa dos 30 eu considero uma casa muito boa também. Depois da casa dos 40, você já vai começar a sentir muito mais cansaço, limitação corporal, limitação às vezes do próprio mercado, algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira, ok? Então use a sua idade também como uma força para você trabalhar e conquistar as suas coisas. Uma outra questão extremamente importante é você viver a sua realidade para você mesmo, para si mesmo e não para os outros. É você não entrar numa ideia de ostentação, uma ideia de ser dublê de rico, uma ideia de querer mostrar para as pessoas que você ganha muito, que você é o fodão, que você tem um carro muito foda, que você usa roupa de marca. Se essa não é uma realidade palpável para você, tá? Porque essa ideia da ostentação fora da realidade, isso vai completamente contra a ideia do equilíbrio financeiro, porque se essas coisas custam muito caro e você não vive aquela realidade para usufruir dessas coisas e quer simplesmente usar para ostentar, você vai queimar todo o teu financeiro, o teu caixa e vai começar a se endividar cada vez mais. Então pessoas com esse perfil, geralmente elas estão ali bonitinhas do lado de fora e no fundo ali por trás de tudo aquilo existe muita dívida, tá tudo no vermelho. Isso é uma bobagem gigantesca. Então não seja dublê de rico. Na verdade, se você deseja construir um equilíbrio financeiro e construir um futuro financeiro saudável também, se você é capaz de pensar não apenas no que você está construindo no presente, mas também no futuro, você tem que, na verdade, viver alguns degraus abaixo do que você realmente poderia usufruir, para que parte do seu capital ele não seja dedicado para o seu eu de hoje, mas para o seu eu do futuro. E aqui eu vou começar a falar do que eu citei lá atrás, dizendo que você, fuja dos juros, não pague juros, fuja dos juros o máximo possível, porque os juros vai destruir o teu patrimônio. Isso que eu disse lá atrás, e disse para vocês que eu ia falar também sobre como usar os juros ao seu favor, é aqui que a gente está falando, ok? Que quando eu pego parte do meu capital de hoje e invisto no meu eu de amanhã, eu começo a jogar o jogo dos juros a meu favor, dos juros positivo. Você vai entender mais isso aqui. Uma outra questão. Eu vejo muito fotógrafo que possui até uma carreira já equilibrada no seu mercado, que já possui uma marca sólida, que tem uma cartela de clientes ali, um público-alvo que já acompanha, compra, né, o trabalho do fotógrafo, o serviço, mas que não consegue rentabilizar bem em cima dessa cartela de clientes, tá? Isso tem muitos fatores. Um deles, por exemplo, é um fator emocional, pode ser um fator de insegurança, de síndrome do impostor, de eu não sou tão bom, eu fugisse que tem uma fotografia foda, minha fotografia não presta, eu não sou um bom fotógrafo. E nesse jogo de autossabotagem e de falta de segurança, o fotógrafo nunca cobra um valor justo
com o que ele entrega. Ele está sempre vendendo a preço de banana. E o financeiro não vai para frente dessa forma, tá? É preciso construir uma fotografia boa, ralar, batalhar, praticar, estudar muito para construir. E quando você construir essa fotografia, meu amigo, dê valor a ela. Okay? Se você não der valor à tua fotografia, o teu cliente não vai dar. Se a tua foto é ruim, você ainda está na etapa inicial, tá tudo bem vender ela a um preço baixo, porque você ainda está começando. Mas você já tem 4, 5, 6 anos de carreira, já tem uma fotografia bonita, cara, e tá vendendo como um iniciante, como um amador, tá errado. Você tá em autossabotagem, você está boicotando seu próprio talento, sua própria carreira. Então toma cuidado com os processos de autossabotagem que estão colocando a tua carreira e o teu financeiro para baixo. Ok? Essa precificação errada ou esse posicionamento errado, ele pode acontecer também por uma falta de percepção ali do próprio mercado. Então dá uma estudada no mercado, tenta entender o que os outros players estão fazendo, qual a tua relação do quanto a tua fotografia, a tua marca, ela representa em relação aos outros pares. Conversa com cerimoniais, com pessoas de outras áreas, tenta entender em que posição você está, porque você pode estar se colocando numa posição muito inferior à que você realmente ocupa. E quer saber qual o maior sinal disso? Se você estiver sobrecarregado, cheio de trabalho, sua agenda mega hiper blaster lotada, significa que você tem muitos clientes afim do teu trabalho, você está cobrando e precificando mal, querendo abraçar o mundo inteiro, achando que sucesso é ter a agenda lotada, se desgastando o teu tempo, teu corpo, tua saúde mental, tua família, teu equipamento também, desgastando tudo, cobrando baixo para ter a agenda super cheia, inclusive atrapalhando outras pessoas também de ter espaço, querendo abraçar todos os eventos possíveis. E no lugar disso, você poderia estar precificando muito melhor, trabalhando bem menos, ganhando melhor, tendo mais equilíbrio entre vida e trabalho, tendo mais tempo para você, tendo mais tempo inclusive para aprimorar a sua própria fotografia. E você está aí nessa pegada louca de querer abraçar o mundo inteiro com as pernas, querer fazer todos os eventos da cidade. Isso vai ter um custo muito alto para você em muitos sentidos. Então tenta entender melhor a sua posição, tá? Se você está com muito tempo livre na agenda, tem pouco contrato, pouco trabalho, aí já é um outro sinal, um outro indicativo. Pode ser que tua precificação esteja incorreta para cima, ou pode ser que você não esteja conseguindo passar para o teu cliente, comunicar o valor do teu trabalho, tá? Tem que analisar esses dois fatores aí. Mas o importante aqui, minha gente, é você entender essas etapas aqui, para você não ficar preso em nenhuma delas e ir subindo degraus. Porque às vezes o fotógrafo sobe 1, 2, 3 degraus e cansa, senta e fica lá para sempre. Qual etapa você está? Etapa de comprar equipamento, etapa onde sua marca ainda não é reconhecida, etapa onde você está com a agenda lotada, etapa onde você está com a agenda vazia, etapa onde você de repente já construiu uma marca sólida, mas não está sabendo como dar o próximo passo, qual o próximo degrau. Tem muitas etapas, o importante é a gente não estagnar, porque sempre tem um degrau acima. E financeiramente falando, qual é o ambiente ideal? O ambiente da construção. Da construção, minha gente, de patrimônio e da construção usando os juros ao nosso favor, participando de um jogo que eu vou explicar aqui para vocês. Estou disposto, Fugisse, a te entender aqui. Estou seguindo o passo a passo de tudo que você falou. Estou a fim de rentabilizar ao máximo minha empresa. Estou a fim de trabalhar duro, mas com inteligência, equilibrando as coisas, precificando bonitinho, direitinho.
estou a fim de levar a sério não só o meu eu do presente, mas também o meu eu do futuro, e construir uma meta financeira para daqui 10 anos, daqui 20 anos, para eu lá na frente não depender de um INSS da vida. Estou a fim, Fugisse, de levar tanto a sério minha finança que eu não quero ficar ostentando para os outros o que não é verdade, que eu não quero ser dublê de rico. Eu quero viver uma vida de verdade, eu quero que o financeiro seja real. Então, me segue para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Se você está disposto a não ser dublê de rico, você vai viver gastando alguns degraus abaixo do que você poderia. Pô, Fugisse, posso estar andando, sei lá, de BMW, mas eu estou disposto a andar de repente num carro mais padrão, mais comercial, mais comum, para que essa diferença de capital aqui não seja investida no meu eu do presente, mas no meu eu do futuro. E qual é a diferença entre o meu eu do presente e o meu eu do futuro? Que eu tenho uma distância de tempo até lá, que esse dinheiro, ele aplicado, ele vai render juros compostos. Ok? E juros compostos é, segundo Einstein, uma maravilha do universo, né? Se você entender o joguinho dos juros compostos, você vai longe. Qual é a diferença de gastar esse dinheiro hoje e daqui 20 anos? É porque R$1.000 de hoje podem se transformar em 1 milhão daqui 20 anos com juros compostos. Como assim, Fugisse? Tá louco? Como mil reais vão se transformar em 1 milhão? Isso é impossível. Não, não é impossível. Se você souber investir, ok? E aqui a gente entra nesse lindo universo dos investimentos. Então, se você, meu amigo, não é filho de rico, dono de herança, se você não veio de uma família abastada que vai te dar tudo na mão, se você, assim como eu, veio de uma origem humilde, precisa ralar para conquistar tudo que você tem e deseja usufruir, né, de um equilíbrio financeiro e até mesmo de uma liberdade financeira no teu futuro, qual é a única maneira da gente fazer parte do jogo das grandes baleias, dos grandes monstros do mercado, sendo nós meras sardinhas nesse mundo do capital? Através de uma coisinha chamada Bolsa de Valores. Okay? Por quê? Porque através da Bolsa de Valores eu posso comprar frações das maiores empresas do Brasil ou do mundo. Eu posso ser sócio do Itaú, posso ser sócio da Apple, posso ser sócio do Google, eu posso ser sócio da Microsoft, posso ser sócio de qualquer empresa praticamente dessas grandes que a gente conhece. E participando de parte da empresa, eu participo de parte dos lucros e do crescimento da empresa. E isso ao longo dos anos é juros compostos. E eu dei um exemplo aqui falando que R$1.000 poderia virar 1 milhão. E aí eu até brinquei que tá louco, Fugir, isso é impossível. Se você tivesse investido R$1.000 há 20 anos atrás na Bolsa de Valores, numa empresa que você deve ver aí de vez em quando, aí enquanto você passeia pela tua cidade, uma empresa chamada Drogasil, os seus R$1.000 hoje valeriam 1 milhão. Por quê? Porque esse capital lá no início, ele foi colocado nas mãos dos investidores, e esses investidores, eles aplicaram esse dinheiro na própria empresa, abriram mais farmácias, contrataram mais pessoas. O seu R$1.000 junto com R$1.000 de milhares de outras pessoas que investiram capital ali na Drogasil, permitiu que ela expandisse o negócio, vendesse mais, abrisse mais drogarias, e esse fluxo de um trabalho ali por trás do dinheiro, existe uma empresa por trás daquela ação, existem funcionários, existem coisas acontecendo no mundo real. Isso foi crescendo exponencialmente. Então você trocou o seu capital atual
pela possibilidade de crescimento da empresa, ok? E é isso que acontece no mundo dos juros compostos. Você acha interessante? Comenta aí, gente, o que vocês acham desse universo. Você está cansado? Poxa, tem evento sábado, editei a semana inteira, vou tomar um energético. E você vai lá no mercado, compra um energético chamado Monster. Já bebeu algum dia Monster? Comenta aí se você conhece. E o que acontece? A Monster, ela abriu capital há muitos anos atrás e é também um exemplo. Se você tivesse investido $1.000 em Monster há 20 anos atrás, você teria algo aproximadamente equivalente a $5 milhões hoje. Esse é o mercado dos juros compostos, esse é o mercado da Bolsa de Valores. É um universo complexo, encantador, é um universo que envolve risco. Por que envolve risco? Porque a gente está falando de renda variável. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E a gente fala que no longo prazo a bolsa sobe caindo. Porque no longo prazo as bolsas do mundo inteiro elas sempre aumentam, sempre sobem, sempre aumentam de tamanho. O capital sempre sobe, mas passando por períodos de variação, ok? Então é preciso entender os mecanismos, entender como funciona. Eu estou dando para vocês uma noção muito básica assim, do que é esse universo que eu venho estudando nos últimos 3 anos intensamente. Geralmente quando eu me dedico a estudar algum tema, eu mergulho de cabeça e tento entender o máximo que eu puder, tiver ao meu alcance, tá? Então esse ambiente de bolsa faz parte da minha vida nos últimos 3 anos. Inclusive é o tema da minha palestra no Ed Brasil esse ano, ok? E devo falar um pouquinho mais com vocês sobre isso em outras lives, porque é um tema que rende assim para falar muito. Mas qual foi o tema dessa live? Onde é que a gente chegou até aqui? Falando de equilíbrio financeiro, que tem vários e vários e vários níveis, ok? Vários e vários e vários níveis. E o nível top é quando a gente entende essa relação de construção para o futuro, para que você alcance um momento de liberdade financeira na tua empresa, na tua carreira, ok? Que é uma ideia de o capital que você tem ali vai começar a te render um valor que vira meio que um salário que paga a tua vida, ok? Por que isso acontece? Porque você não se torna participante só do quanto a empresa valorizou ao longo dos anos. Você também se faz participante de uma divisão de lucros chamada dividendos. Então as empresas pagam dividendos, dividindo o lucro da empresa entre os acionistas. E você passa a receber um salário vindo dos teus investimentos sem nem precisar vender as tuas ações. Então chega um momento que você atinge um nível de liberdade financeira. Qual é o comprometimento que a gente tem que ter para que essa realidade seja verdadeira para nós? Um compromisso de separar uma porcentagem entre 10 a 20% do que a gente ganha todos os meses para fazer o nosso aporte, fazer o nosso investimento mensal, constante, religiosamente, escolhendo a nossa carteira de investimentos, porque você pode montar quais ações você acredita, estudar essas teses de cada ação, e é você que vai dizer se você acredita que daqui 20 anos a Google vai continuar crescendo ou se ela vai falir. É você que decide apostar se daqui 20 anos a Drogasil vai dobrar ainda mais de tamanho ou não. É você que decide se vai investir num setor de energia elétrica, no setor de varejo, no setor de construção, no setor, enfim, é um universo inteiro de possibilidades, oportunidades. É por isso que é um universo muito profundo, tá? E esse é quando a gente chega aqui no topo do jogo, tá certo, minha gente? Equilíbrio financeiro para sua empresa. O principal aqui é a gente entender que
a fotografia pode ser uma porta, uma oportunidade para a gente mudar de vida, para a gente rentabilizar muito bem, para a gente viver bem do nosso trabalho, se a gente estiver disposto ao grau de compromisso que a gente precisa colocar de tempo, de energia, de disposição, de disciplina, de consistência, para construir essa marca, essa empresa, que vão ao longo dos anos, com o passar dos anos, ao longo do processo de crescimento com um financeiro equilibrado, se transformar numa bola de neve que só aumenta de tamanho, de proporção, porque quanto mais você se compromete com um grau de excelência alto, mais oportunidades vão aparecer na tua vida, na tua carreira, mais portas se abrem, mais o network acontece, e isso é um jogo que não para, minha gente, tá? Essa bola de neve, ela só aumenta. Então, se você quer vivenciar isso, primeiramente, a primeira coisa que você precisa é compromisso, comprometimento, ok? Quem achou legal esse tema, de repente quer que eu faça uma outra live falando sobre esse universo da Bolsa de Valores, me manda depois essa live um direct dizendo: Fugiça, achei super legal esse tema, é um tema que poucos falam, né? Então eu ainda não sei se vocês têm interesse ou não. Me manda um direct dizendo que achou bacana e quer saber mais, e a gente segue batendo o nosso papo, tá? Beijo no coração de vocês, valeu, boa noite, abraço, Deus abençoe.